Bom dia. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede a todo o entendimento, esteja e permaneça com todos nós. Mais uma manhã típica de Campo Formoso. Chego a lembrar dos velhos tempos, onde o mês de abril era o início do inverno, Campo Formosense. Graças a Deus por isso. E usufruindo dessa manhã, Campo Formosense, nesse dia do Senhor, em que Ele nos concede o privilégio de estarmos na sua casa para mais um culto de louvor e adoração nessa manhã de domingo, nesses tempos difíceis. Aí já não é mais a manhã de Campo Formoso. Aí já é um momento difícil em que o mundo está passando. Ontem, assistindo a live solidária do Mackenzie, a Igreja Presbiteriana do Brasil, fez um trabalho muito bonito. E o presidente do Mackenzie falava na diferença, nos tempos diferentes. E no decorrer da live, 5 horas de live, chancelés, capelãs, falavam do momento em que estamos passando. Numa realidade que você olha e que pasma em ver que pessoas ainda brincam com este momento. Que este dia do Senhor, que esse culto da manhã, que o nosso culto da noite, que o nosso desenvolver espiritual nesse dia seja para voltarmos a Deus em oração, clamando pela nossa nação, pela nossa igreja, por nós. E para iniciarmos o nosso culto dessa manhã, eu convido a amada igreja, mesmo que assentados, mas com reverência devida ao Deus da palavra, a fazermos a leitura no Salmo 40. Farei a leitura e a igreja acompanhará. E aqueles que nos ouvem, através dos meios providenciados por Deus, na internet, que acompanha essa leitura no Salmo 40, farei a leitura até o versículo 9, que diz assim a palavra do nosso Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém a que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Santo Deus, soberano e bom Pai, nesta hora, Senhor,
certo da tua santa presença nesse santuário, nesta casa de oração. Certo de que foi o Senhor mesmo que nos atraiu, para que estivéssemos aqui reunidos em teu santo nome para mais um culto que prestamos a ti, ó Pai. Compreendendo que só o Senhor é o único digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Aceita, meu Pai, este trabalho nessa manhã. Faz com que cada ato desse culto, ó Pai, alcance o teu santo trono de glória. Chega às tuas narinas como um bom perfume. E que cada um, ó Pai, que tiver a oportunidade de participar desse trabalho, onde quer que esteja, meu Deus, estejam sentindo o fluir do teu Santo Espírito nas suas vidas, em nossas vidas. Fica conosco, Pai. Continua com a tua boa mão sobre a tua igreja. Abençoa-nos, pois. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda nesse ato de adoração, entoaremos o hino de número 19. Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Deus seja louvado. Quero convidar a amada igreja a darmos continuidade na leitura da palavra de Deus, nesse ato de dedicação, ainda no Salmo 40. Faremos a leitura do versículo 10 ao versículo 17 do Salmo 40. E eu quero pedir à igreja que acompanhe atentamente, aqueles que também nos ouvem, nos acompanham, a porção dessa leitura, e que continuaremos no Salmo de número 40, no versículo de número 10, que diz assim a palavra do nosso Deus: Não ocultei no meu coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram.
tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignominia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignominia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Esta é a porção lida para a edificação das nossas vidas, nesse momento de dedicação, em que continuaremos louvando ao nosso Deus, dessa feita, com o nosso grupo de louvor, que entoará alguns cânticos congregacionais. E eu convido, logo após os cânticos, o Diácono Badé. Diácono Badé vai estar nos levando em oração logo após os cânticos. Bom dia, Diácono irmãos. Aguinaldo. Nós vamos nos colocar em pé e vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor com cânticos congregacionais. Em gratidão, vamos oferecer as nossas vidas como oferta ao Senhor. Vamos estar se louvando a esse Deus.
O diácono Aguinaldo Badé nos levará, dirigirá em oração ao nosso Deus, uma oração de dedicação e gratidão. Oremos. Oremos. Querido e amado Deus, queremos, ó Pai, aqui declararmos a Ti, Pai, o quanto somos gratos, Pai. O quanto somos gratos por Tuas bênçãos, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Ó Pai querido, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos, ó Pai, de depositarmos, Pai, os nossos dízimos e ofertas, Senhor, pois sabemos que é unicamente bênção Tua, Senhor. Ó querido e amado Deus, nesse momento queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja usando, Pai, o pastor Adilson, Senhor, para trazer as Tuas palavras, Senhor, que ele esteja sendo usado por Ti, Pai, para que traga uma palavra que conforte as pessoas que estão aqui, que traga bênção, Pai, para todos. Ó querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nos deu a oportunidade de vir ao templo, Senhor, para declararmos, Senhor, louvarmos e a Ti dizer, Pai, o quanto somos gratos. Ó Deus, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos nossas fraquezas, as nossas falhas, e queremos Te dizer, Pai, que somos gratos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado pela proteção contra as doenças, que o Senhor venha confortar, Pai, cada pessoa enlutada nesse momento, confortar aquelas pessoas, Senhor, que estão doentes, e que cada uma delas, Pai, que esteja com alguma conformidade, que o Senhor venha trazer o conforto espiritual, Senhor, para que elas saibam, Senhor, que depende unicamente de Ti. Ó Deus amado, queremos Te agradecer por tudo, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja poderá sentar, a palavra está com o reverendo Adilson. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus vos sejam abundantemente, plenamente multiplicadas nesta manhã de mais um dia do Senhor, onde por sua graça e bondade podemos vir à sua casa, mesmo que em número reduzido, com toda a condição que nos cerca de pandemia. Nós devemos bendizer a Deus porque ficamos um bom tempo reunindo virtualmente, apenas através do canal da igreja ou também da Rádio 98 FM. Então, motivo de gratidão, podermos estar aqui, mesmo que em número reduzido, para cultuar, para louvar, para bendizer ao Senhor pelos seus feitos benditos, por sua ação poderosa e misericordiosa sobre a nossa vida. Quero convidá-los a abrir a Escritura, lá no livro da poesia dos Hebreus, Eclesiastes, capítulo 3, verso do 1 ao 15. Eclesiastes 3, do 1 ao 15, é o texto para nossa instrução e reflexão nesta manhã. Eclesiastes 3, do 1 ao 15, você vai acompanhar a leitura e mantenha a sua Bíblia aberta, lembrando que eu não tenho nada para dizer de mim mesmo, apenas a exposição das Escrituras e a obra do Espírito no meu e no seu coração. Então, depois da oração, você mantém a sua Bíblia aberta para acompanhar, versículo por versículo, a exposição do Santo Livro de Deus. Eclesiastes 3, a partir do 1 e até o 15, a Bíblia nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz,
Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe retirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar, curve a sua fronte, e nós vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele que prepare o nosso coração para recebermos a sua palavra. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Sei que está em casa também, que nos acompanha através do nosso canal, ou que tem acesso a essa mensagem agora, que ficou gravada. Feche seus olhos e ore, pedindo a Deus que prepare o seu coração para que o texto lido seja um instrumento da graça na sua vida e na sua casa. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, nosso Supremo Pastor, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que por sua vida nos comprou da morte, que pelo seu sangue nos purificou do nosso pecado. É por ele, por seu sacrifício perfeito, suficiente, eterno, substitutivo, que nos aproximamos do trono da tua graça nesta hora, meu Senhor, para te pedir, no nome de Jesus, que a tua palavra lida seja o instrumento da graça, pelo poder do Espírito, a vida da tua igreja, para que ela seja fortalecida, para que tenha o caráter aperfeiçoado. Que o Senhor use também, Senhor, o texto lido, que será exposto como instrumento teu para essa pessoa que ainda não tem uma relação contigo, a fim de que seus sentidos sejam despertados, que haja consciência profunda de pecados e que Cristo possa chamá-la eficazmente a um relacionamento de aliança. Que em tudo ele, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja honrado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a ideia de tempo nas Escrituras está associada diretamente ao conceito daquilo que é cíclico e linear. A definição de tempo linear tem o seu gênesis no seio da tradição que nós conhecemos como judaico-cristã. O tempo linear é uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis. O seu movimento é retilíneo, reta ininterrupta de registros históricos e singulares. Em oposição à definição de tempo linear, os gregos primitivos apresentaram uma ideia que nós conhecemos como tempo cíclico, sem começo nem fim, já que para os gregos nenhum evento pode ser definido como absoluto. O tempo cíclico, então, meus irmãos, repousa na permanente sequência de ciclos repetitivos. Do ponto de vista etimológico, meus queridos irmãos, há duas palavras no Novo Testamento que corroboram com a ideia de tempo cíclico e linear. A primeira palavra, e nós conhecemos e temos falado aqui, inclusive no último estudo da quarta-feira, nós falamos sobre o kairos. Kairos, cujo significado indica o momento certo e oportuno, é exatamente aquele momento em que Deus faz com que a sua vontade decretiva seja revelada a nós, povo seu. Mas há uma segunda expressão no Novo Testamento que define tempo também. É tempo segundo a palavra cronos, que define o tempo medido pelo relógio, pelo calendário
ou rotina, é tempo determinado de um limite, que pode ser de 1 minuto, de 1 hora, de um dia, de uma semana, de um mês, ou até mesmo de anos. Meus irmãos, Eclesiastes capítulo 3 é de fato e sem dúvidas uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Nós aprendemos a proferir Eclesiastes 3:1 exatamente quando estamos diante de grandes desafios. Nós olhamos para o texto e percebemos que a ideia deste capítulo é conferir visibilidade à atitude de pessoas a quem o Senhor definiu como sábias, cujos olhos aclarados lhes permitem reconhecer que todos os seus momentos e experiências estão absolutamente, concretamente e perfeitamente nas mãos de Deus. A primeira estrofe desta poesia, que é objeto da exposição deste sermão, nesta manhã do dia do Senhor, é sem dúvidas uma daquelas que nós conhecemos. Perceba que o autor afirma categoricamente que tudo que faz parte da vida, inclusive as atividades humanas mais simples, fazem parte de um ciclo determinado, e com isso ele inicia a abordagem ao tempo na primeira estrofe, versos do 1 até o 8 de Eclesiastes capítulo 3, fazendo a seguinte afirmação. Volte o seu olhar aí para a sua Bíblia, Eclesiastes 3, versos do 1 até o 8, a primeira estrofe da passagem. Nós vamos compreender o que é que o autor quis comunicar aos seus leitores. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Meus queridos, percebam comigo que a palavra utilizada aqui para tempo no original traz uma relação com ocorrências ou ocasiões. Essa lógica aqui apresentada, ela segue toda a primeira estrofe, ou seja, Eclesiastes capítulo 3, verso do 1 até o 8. Quando o texto sacro nos diz que tudo tem o seu tempo, a ideia em torno da afirmação é de que, para tudo isto, o Senhor tem propósitos, para todas as coisas, sejam aquelas grandes, do ponto de vista da história da humanidade, ou seja, os detalhes da nossa vida, o nosso cotidiano. Deus vai executando a sua vontade a partir do cumprimento do tempo, do seu decreto em nossa vida. É importante, então, percebermos que a ideia aqui apresentada é que até mesmo os incidentes aparentemente ocasionais fazem parte de um imenso plano registrado no eterno decreto de Deus. Na vida cristã, então, meus queridos irmãos, um tempo definido como vazio não pode existir. Na vida cristã, nós precisamos de pensar que cada tempo, que cada experiência, que cada oportunidade particular é o tempo para discernir o propósito de Deus para as nossas vidas. Daí a afirmação do poeta sacro inspirado: tudo tem o seu tempo, e cada detalhe da nossa vida vai cumprindo aquilo que Deus estabeleceu na eternidade. Obviamente que o conflitante em tudo isso é a tensão que todos nós vivemos entre aquilo que é efêmero e é eterno. O grande desafio diante de Eclesiastes capítulo 3, versos do 1 até o 8,
é encontrar o para sempre na experiência de hoje, discernindo os enfrentamentos e nos enfrentamentos os propósitos que Deus tem em todas as coisas. Então há essa agonia que toma o nosso coração entre aquilo que é efêmero e aquilo que é eterno. Há essa agonia que muitas vezes faz com que tenhamos no nosso coração um excesso de futuro, ou muitas vezes uma carga elevada do passado em nossa vida. Devemos compreender que para Deus tudo é presente. Ele sabe não somente o agora, mas Ele sabe cada detalhe daquilo que acontecerá há muitos anos à frente. Por isso então, o autor sacro inspirado diz que tudo tem o seu tempo determinado. Veja então que os eventos mais importantes da vida são mencionados em Eclesiastes capítulo 3, nos versos 2 e 3. O autor disse: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Meus queridos, como dito, nós temos aqui os eventos mais importantes da vida. Veja que no verso 2 o autor fala de nascimento e morte. É importante compreendermos que há de fato um tempo de nascer e um tempo de morrer, e que nós não podemos nem temos a capacidade de acrescentar um só dia, nem diminuir um segundo apenas da nossa existência aqui na terra. Isso é verdade, meus queridos irmãos, quando nós folheamos as Escrituras no Antigo Testamento, por exemplo, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, verso 6, ele disse: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Se continuarmos folheando as Escrituras, ainda no Antigo Testamento, lá no livro dos Salmos, no Salmo 139, nós perceberemos que de fato Deus tem um controle rígido, não somente do momento em que alguém chega a essa existência, e devemos dizer que ninguém chega por um acidente, muito menos do momento exato, perfeito, definido por Deus para a nossa partida. Se você abrir a sua Bíblia, no Salmo 139, verso do 14 ao 16, você vai ver o quanto isso é verdadeiro. Veja o que o poeta disse: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. De fato, meus queridos irmãos, o poeta inspirado está tratando dos eventos mais importantes da vida humana. Ele falou sobre o nascimento e a morte, mas agora ele ainda vai tratar do plantio e colheita. Lembre-se que a sociedade na qual o texto foi produzido foi uma sociedade agrária e rural, então saber que Deus tem um tempo para se plantar e se colher também era importante para eles, como permanece sendo importante para nós. Então o verso 2 fala sobre o plantio e a colheita, quando o autor diz: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Meus irmãos, veja como o simples ato de plantar e colher tem, ainda que os homens não percebam, porque muitos o fazem sem a consciência do pacto, da aliança, da preservação que Deus fez com Noé, tem uma relação direta com aquilo que Deus registrou na sua palavra no Antigo Testamento. Se você abrir o livro do Gênesis, lá no capítulo 8, versos do 20 ao 22, você vai compreender o que de fato o poeta está revelando aqui no livro do Eclesiastes. Livro do Gênesis, capítulo 8, verso do 20 ao 22, a palavra de Deus nos diz: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar.
E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, até as estações do ano, as 4 estações do ano, estão sob o rígido, absoluto, concreto propósito de Deus. De fato, quando chega o verão, Deus está cumprindo a sua palavra. De fato, quando chega o outono, Deus está cumprindo a sua palavra. De fato, quando chega o inverno, Deus está cumprindo a sua palavra. De fato, quando as flores começam a exalar o seu perfume, quando começam a revelar a sua beleza, é Deus que está cumprindo a sua palavra, quando diz que tudo tem o seu tempo, e há tempo determinado para todas as coisas. Meus queridos irmãos, de fato, o autor está trabalhando os eventos mais importantes da vida humana. Você já pensou como seria a vida humana se não fosse essa sucessão das estações do ano? Como nós entraríamos num caos completo por ausência do alimento? Pois é Deus que faz com que tenhamos o alimento à mesa, e por isso devemos agradecer, porque Ele faz com que todas as coisas cumpram exatamente aquilo que Ele estabeleceu. Mas ele segue, em Eclesiastes capítulo 3, ele vai tratar agora sobre outros aspectos importantes da história da humanidade e como Deus executa os seus propósitos através do tempo. Veja que os 2 pares seguintes tratam de diversas atividades da humanidade. O autor diz, verso 3, de Eclesiastes capítulo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Meus queridos, a ideia de matar aqui tem relação com a concessão feita ao 6º mandamento, a morte que é legitimada através da justiça pública, da guerra legítima ou da defesa necessária do Estado. Veja que o texto de Eclesiastes capítulo 3, verso 3, está diretamente conectado àquilo que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 13, verso do 1 ao 3, quando diz que o Estado, ele tem o poder da espada para tirar a própria vida. Então há aqui a apresentação daquilo que nós conhecemos como a harmonia das Escrituras, há aqui a apresentação daquilo que nós conhecemos na teologia reformada como aquilo que nós encontramos lançando luz sobre uma verdade mais escurecida. A proporção que nós olhamos para Eclesiastes capítulo 3, verso 3, nós seguimos para Paulo escrevendo aos Romanos lá no capítulo 13. É importante então nós percebermos que ele ainda apresenta 2 pares encontrados no versículo 4 de Eclesiastes capítulo 3, que envolve as emoções humanas. Ele disse que há tempo de chorar e tempo de rir, afirma que há tempo de prantear e há tempo também de saltar de alegria. Ele destaca aqui, meus irmãos e amigos, a vulnerabilidade, a relatividade e pressão dos momentos mais distintos da vida. Sua ideia aqui é a de destacar o quanto somos suscetíveis a mudanças, sobretudo no campo das emoções e dos sentimentos. É muito comum, muitas vezes, alguém está muito alegre e depois se vê muito triste. Deus está falando que isso é perfeitamente normal. Ele disse que há tempo para todas as coisas. De fato, o texto segue, e agora no versículo 5 de Eclesiastes capítulo 3, ele vai apresentar mais 2 pares, e vai falar sobre a amizade e inimizade. Veja, verso 5 de Eclesiastes capítulo 3, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Meus queridos, a ideia de espalhar pedras é de fato uma metáfora que tem uma relação estreita com preparativos para uma guerra ou uma agressão militar, está conectada com a demonstração de amizade ou inimizade. Olhando para a passagem, nós vamos perceber isso, sobretudo na parte final, quando o autor diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Verso 6, então, nos apresenta mais alguns pares desta primeira estrofe da exposição desta mensagem nessa manhã, e tem relação exatamente com nossas posses e a forma como nós nos relacionamos com elas. Veja, verso 6, a Escritura nos diz em Eclesiastes capítulo 3, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Meus irmãos, de fato, a ideia aqui em torno desta passagem sinaliza perfeitamente um ditado muito conhecido e também muito citado por pessoas que abrem mão do que compreenderam que não terão mais. Você olha para esta passagem e vê que é como se o autor tivesse dizendo assim: há tempo de procurar e tempo de dar por perdido o que eu tive no passado. É aquela ideia do desapego, é aquela ideia de que há coisas que passam na nossa vida e que são boas e que em determinado momento precisam ficar para trás para que você possa continuar caminhando e vivendo a sua vida. E isso tem uma relação estreita e direta com essa carga e essa quantidade de pessoas que vivem num estado profundo de depressão, geralmente afetadas pelo passado, geralmente afetadas por ocorrências que elas não conseguem se desapegar, sejam boas, sejam más. O autor está chamando a atenção a fim de que nos desapeguemos daquelas coisas para continuarmos a nossa caminhada, para continuarmos a nossa vida, compreendendo perfeitamente aquilo que ele afirmou no versículo 1 dessa poesia no capítulo 3, há tempo determinado para todas as coisas. Por fim, meus irmãos, o verso 7 nós encontramos, veja aí, Eclesiastes capítulo de número 3, os dois últimos pares, onde ele vai tratar sobre relacionamentos, de forma especial, a relação do crente com Deus. Ele disse que há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E ele faz isso como uma manifestação de arrependimento de pecados. A ideia aqui de rasgar as vestes é um sinal de humilhação que deve ocupar o coração dos crentes na verbalização de um pecado que ainda está oculto e que está no coração. É uma exortação particular e pública à igreja que se volte para Deus, que confesse os seus pecados a Deus, que não omita essa confissão, que não deixe de falar aquilo que o Senhor sabe, mas que Ele quer de ouvir de você com a manifestação de arrependimento profundo dos seus pecados. Meus queridos irmãos, por fim, a primeira estrofe, verso de número 8, o autor diz que há tempos de amar e tempo de aborrecer. Ele diz também que há tempos de guerra e tempos de paz. Então, ele sinaliza aqui a relação que o crente deve estabelecer com ambientes e também com costumes que, muito embora em alguns momentos possam despertar amor, em outros devem despertar ódio no nosso coração, pois quando trazem ranhuras na nossa relação com o Senhor e com o nosso próximo, devem ser odiadas. Eu li no início o texto todo, que vai até o versículo 15, mas eu quero me deter apenas na exposição dos versos do 1 até o 8, e eu quero considerar algumas coisas que falamos no início, exatamente para concluirmos a mensagem nessa manhã. Nós falamos aqui, meus queridos irmãos, inicialmente na exposição desta passagem, dando destaque ao conceito de tempo
e o propósito e o controle que Deus tem sobre todas as ocorrências da humanidade. É importante que se pense que nenhum detalhe da nossa vida, nenhuma mudança, absolutamente nada que possa ocorrer na sua saúde ou nas suas relações foge do controle de Deus. Foi Ele que disse que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso deve fazer nos entender que, de fato, o Senhor tem um propósito em absolutamente tudo. Então, como definimos tempo no início, não somente a proporção daquilo que o texto diz, mas na perspectiva etimológica, eu quero concluir a mensagem nesta manhã, destacando alguns ensinos preciosos que podem ser retirados de tudo quanto nós ouvimos até aqui. E o primeiro ensino que o texto nos traz nesta manhã é que a ideia de tempo nas Escrituras, seja cíclico ou linear, seja o kairos ou o cronos, tem relação estreita com o eterno decreto de Deus e a execução da sua vontade soberana. Meus irmãos, nós devemos olhar para o mundo, devemos ter uma cosmovisão que nos permita compreender que seja cíclico, seja linear, seja kairos, seja cronos, Deus está executando a sua vontade e Ele vai revelando isso à proporção que as coisas vão acontecendo em nossa vida. Este, então, é o primeiro ensino que o texto nos traz. Mas há um segundo ensino, meus irmãos, que nós podemos retirar aqui dessa passagem, que muito embora haja um propósito de Deus na execução do tempo e dos propósitos, considerando tanto o aspecto cíclico como linear, nós também somos responsáveis pelos nossos atos. É isso que a Escritura nos ensina, que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, ou seja, a proporção que nós tomamos decisões, nós assumimos e devemos assumir as consequências delas. Isso nos alerta que as nossas decisões devem ser sempre pautadas pela vontade revelada do Senhor, para que em todo tempo Ele seja honrado e glorificado em nossa vida. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Meu Senhor, em nome de Jesus, bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Nós compreendemos não somente o conceito de tempo, que ele é cíclico, que ele é linear, que ele é cronos, que ele é kairos, mas compreendemos sobretudo que há a manifestação dos Teus propósitos sobre a nossa vida em todas as coisas, de modo que nos aquietamos diante da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua soberania, porque absolutamente nada foge do Teu controle. Nós bendizemos a Ti por isso, meu Senhor, e Te pedimos que nos ajude a compreender todas as ocorrências da nossa vida, de modo que a nossa visão não esteja na terra, mas no trono da graça, de onde o Senhor exerce todo o comando e manifesta o Teu propósito sobre a vida do Teu povo. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque compreendemos que cada detalhe da nossa vida e da nossa história cumpre o Teu propósito, e nós queremos Te bendizer por isso, porque nos aquietamos diante de Ti e da Tua grandeza. Mas queremos Te pedir também, Senhor, que não obstante aos Teus propósitos, que as nossas decisões sejam sempre sábias, pautadas por Tua palavra. Nós sabemos que há um efeito bumerangue, sabemos, e a Escritura nos diz, que nós colhemos aquilo que plantamos, e que há de fato uma lei da semeadura. Então Deus nos dá decisões sábias, inteligentes, pautadas na Tua palavra, para que tudo quanto fizermos seja propósitos Teus, baseados na Tua palavra, e que traga a edificação para a igreja e a salvação dos Teus eleitos. Nós Te pedimos, meu Senhor, que a Tua palavra seja aplicada e guardada ao nosso coração, e que Cristo em tudo seja honrado
e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, meus irmãos.